Olá, queridos irmãos e irmãs, nós continuamos abrindo o programa Fé em Debate. Quanto mais conhecemos, mais amamos. E hoje continuo sobre os mandamentos da lei de Deus. Eu vou fazer um pequeno resumo dos 3 primeiros mandamentos que se referem a Deus. Semana passada eu falava que os 10 mandamentos não são algo do passado, algo que não deve ser vivido. Os mandamentos também foram valorizados por Jesus quando ele falou ao jovem rico, quando o jovem perguntou: Senhor, o que devo fazer para pertencer ao reino dos céus? Mateus 19, 16, 19, Jesus disse: viva os mandamentos. Portanto, os mandamentos são valorizados por nosso Senhor. Vamos ver a Geralda. Bom dia, Geralda. Bom dia. Deus abençoe. Você sabe... Você fala de onde? De Limas de Caratinga. De Igaratinga? Limas, município de Caratinga. Tá certo, é de Minas Gerais. Tá. Quais são os 10 mandamentos? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, Segundo, não tomar seu santo nome em vão. maravilha. Terceiro, Guardar domingo de festas e guardas. quarto, Honrar pai e mãe. quinto, Não matar. sexto, Não pecar contra a castidade. sétimo, Não matar. oitavo, Não levantar falso testemunho. nono, Não desejar a mulher do próximo. 10º. Não cobiçar as coisas alheias. Parabéns! Você é catequista? Já fui vários anos. Agora não. Mas olha, Trabalho com as crianças, ajudando para coroação de Nossa Senhora. Ô padre, oi, eu queria fazer uma pergunta. pode fazer. Eu ouvi o senhor falando sobre a última geração. Até aí eu entendi, tudo bem. Mas a última geração. Agora, as crianças que vêm agora, tipo assim, as sobrinhas que têm 2 anos, 3 anos, vai crescer, vai casar, não vai ter mais filho, o mundo já está acabando? Não, filha, não. Entendi sua pergunta. Ah, O que eu disse é o seguinte, que o Pai criou, não foi? Foi. Deus Pai criou. Jesus, qual era a missão de Jesus? Era redimir, salvar. E qual a missão do Espírito Santo? Santificar. cara. Então, quer dizer que nós estamos, isso que eu falei no programa, estamos na último momento do Espírito Santo. Que o final do mundo vai existir? Vai. Quando? A gente não sabe. Pode ser que demora milhões de anos. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos na última etapa da promessa. À espera de Jesus que virá para julgar vivos e mortos. Sim. Não quer dizer que vai ser nessa geração ou na próxima. Mas que vai acontecer, isso vai. É isso que eu expliquei, Geralda. Filhos queridos e amados, a Geralda tocou num assunto que me incomoda também. Por que tantos casamentos desfeitos? Existem várias razões. Eu não quero aqui esgotar o assunto. Primeiro, é porque muitos noivos, namorados, estão atropelando etapas. Para mim, a primeira causa já vem de uma família desestruturada. Vêm os pais desestruturados. E às vezes se aventuram na vida sexual sem maturidade. Segundo, essa história de vamos se juntar, vamos ver se vai dar certo, é um casamento que começa errado. Não é que eu sou dos padres antigos, não é essa questão de ser quadrado. Qual que é o natural do namoro? Conhecer, do noivado, amadurecer, casar, selar um matrimônio. Mas está tudo invertido. Uma outra razão. Ninguém quer compromisso. Hoje, uma das coisas mais difíceis de se encontrar é a fidelidade. E não só no matrimônio. Fidelidade no trabalho. Pode olhar, tem gente que não tem fidelidade na vida profissional. Não tem perseverança na fé.
e nem na vida afetiva. Aqui vem um terceiro ponto que o próprio Papa apresenta. Os meios de comunicação social estão apresentando modelos errados de perspectiva de vida, modelos errados do conceito família, modelos errados nos meios de comunicação. Gente, para pensar um pouquinho. O modelo de vida que são apresentados de forma estereotipadas nas novelas, tá certo? Você consegue se identificar? Uma troca de emoções muito forte, modelos que são apresentados para os jovens, de pessoas inconsequentes, casamentos nada comprometidos. Dê uma olhada no padrão de família que as novelas apresentam, que os filmes apresentam. São modelos totalmente sem compromisso e eles são os mocinhos. As mocinhas são apresentados como modelos a serem almejados. Gente, para pensar que essa juventude vai internalizando. Crianças vão pegando aquela atriz. Nossa, aquela atriz bonita, aquele ator. Faz assim, eu também posso. São modelos errados de vida. Essa é a minha resposta para Ângela, que o próprio Papa apresenta como um dos problemas do relativismo ético. Gente, eu tenho que atender a Sandra, a Divanete, mas eu tenho que falar dos mandamentos. Então vou atender essas duas, segure um pouco as ligações para que eu possa falar dos mandamentos. Programa ao vivo assim, Fé em Debate pega. É um programa que todo mundo tem uma pergunta e tem valido a pena. Sandra, bom dia. Bom dia, padre. Tudo bem com o senhor? Deus abençoe. Muito obrigada. Padre, hoje eu estou ligando para falar a respeito do quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Eu queria, assim, entender, porque hoje eu sou casada só no civil, estou me esforçando para casar no religioso, que é um dos meus sonhos. E, assim, eu tenho uma sogra que ela é um pouco difícil. Ela, às vezes, tá tudo bem, tá tudo às mil maravilhas, mas tem dia que a gente não pode nem olhar que é soltando assim, sabe? Veneno. É muito difícil, ela é muito difícil. E o que me mais dói é porque não é só comigo, é com o filho dela também, meu marido, né? Ele fica assim, horrorizado, ele fica no chão, que ele não entende, ele é um excelente filho, um excelente marido, e eu fico me perguntando, por que, meu Deus, por que será que ele precisa passar por... Aí eu lhe pergunto, honrar pai e mãe, vale a mesma força que honrar um filho, que ele não faz nada, ele não faz por merecer, ele é uma pessoa maravilhosa. Filha, você está falando de onde? Fortaleza. Tá me ouvindo pela rádio? Não, pela internet. É uma pena. A nossa rádio, ela não transmite. Mas, Sandra, veja, existem pessoas que têm que ser tratadas. Honrar pai e mãe vale em todas as circunstâncias. Claro que, da mesma forma que honrar pai e mãe, tem que se honrar filhos. Mas você já parou para pensar se às vezes não é uma pessoa doente, Sandra? Sabe por quê? Às vezes a gente trata como normal pessoas que são desequilibradas. O desequilíbrio é uma doença. Desequilíbrio emocional. Pessoas que têm profunda euforia. Tem dia que chega, como eu te amo, como eu gosto de você. Depois é patada. Isso é desequilíbrio. Então, pessoas doentes a gente tem que tratar como doentes. Honrar, sim. Amar, sim. Mas a gente tem que ter precauções quando a pessoa tem um desequilíbrio emocional. Filha, nesse contexto, você tem que preservar a união com teu marido. Jamais jogar teu marido contra a mãe. Eu sei que você não faz isso. Mas tentar perceber o que é que provoca nela irritação ou se de fato é uma doença dela. Que Deus te abençoe, Sandra. Divanete, bom dia. Bom dia, padre. Você fala de onde? Da Cacimba. Cacimba. Deus te abençoe. Escuta pela rádio.
Qual a pergunta, querida? Quem é Jesus ali dentro do estavam, né? Tá, Jesus, aquele irmão de fulano, ciclano e suas irmãs. Aí ficou a pergunta, suas irmãs, mas como se Maria gerou o Filho de Deus, Virgem Mãe. Por que assim, e eu vejo muitos comentários, não que abalem a minha fé. Eu entendi. Divanete, inclusive eu rezei a missa na televisão e estava trabalhando nisso. A primeira parte da minha homilia foi falar sobre isso, que aqui os irmãos de Jesus são os primos. E vou te responder de uma forma bem curta. Se Maria tivesse outros filhos, se Jesus tinha irmãos, na hora que ele estava na cruz, por que ele deixaria Nossa Senhora com um discípulo? Seria natural que Maria fosse com os outros irmãos, mas por não ter outros irmãos, Jesus deixou com o discípulo. Isso é um primeiro argumento. Segundo, sempre a igreja entendeu aqui irmãos como no português. Eu cresci ouvindo uma família que a gente dizia: esse é meu primo irmão, esse é meu primo, essa é minha prima irmã. Portanto, Maria só teve um filho, Jesus. Os mandamentos da lei de Deus começam dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas, não pronunciar o santo nome de Deus em vão. E o terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Preste atenção, como diz uma senhora esses dias: ai, padre, eu fico fazendo comida, me dá vontade de parar e escrever com essas coisas mais importantes da fé. De fato, o primeiro mandamento se refere ao amor a Deus. E Jesus resumiu assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 37. São palavras que seguem do Antigo Testamento. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus é o único. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, condena o politeísmo. Poli, muitos. Teísmo, Deus. E condena toda forma de idolatria, adorar outros deuses. Aqui eu vou remetê-los ao artigo onde eu mostro que ter imagens não é idolatria, porque um santo não ocupa o lugar de Deus. O que é idolatria? É aquilo que ocupa o lugar de Deus. Repito, o que é idolatria? É tudo aquilo que no nosso coração ocupa o lugar de Deus. Portanto, o primeiro mandamento é contra colocar no lugar de Deus outros deuses. Adorar a Deus, orar a Ele, oferecer-lhe o culto que lhe é devido, cumprir as promessas, faz parte do primeiro mandamento. Essa história de ficar fazendo promessa e não cumprir, Deus não está pedindo para você fazer promessa, mas se fizer, cumpra. Quais são as faltas graves contra o primeiro mandamento? Superstição. Tem pessoas que são supersticiosas. Superstição de, não vou passar embaixo de uma escada que me dá agouro. Eu tenho superstição de usar fita vermelha. Você vai dizer, aonde isso ofende Deus? Porque ou acreditamos que Ele é Deus, nosso único Senhor, ou a gente vai acreditar nessas coisinhas. Ateísmo. E olha, gente, nós estamos vivendo a pior fase do ateísmo. E eu vou dizer aqui das famílias. Eu estou perplexo. Avós, pelo amor de Deus, pais, pelo amor de Deus, os filhos estão ficando ateus. E não numa negação direta de Deus, porque toda negação é uma afirmação. É a indiferença. A indiferença religiosa é a pior forma de ateísmo. Ei, você está me ouvindo o que eu estou falando? Por exemplo,
Indiferença de ir na igreja. Tanto faz quanto fez. Indiferença no rezar, indiferença na devoção, indiferença com a Eucaristia. Olha, gente, eu estou perplexo, mas eu estou assim angustiado, meu coração está angustiado. Quantos adolescentes, jovens não têm mais primeira comunhão nem crisma? Crisma, então? Jesus. Os filhos não vão mais para a catequese. Isso é uma forma de ateísmo. A indiferença. É uma falta grave contra o primeiro mandamento. Magia, espiritismo, idolatria, simonia. Padre, o que é isso? Nunca ouvi falar de simonia. É comércio de funções sagradas. Simonia é você querer comprar a graça de Deus. A graça não se compra. Faltas graves contra o primeiro mandamento. Blasfêmia contra Deus e os santos. Tentar a Deus. Recorrer a Satanás e aos demônios para descobrir o futuro. Faltas graves contra amar a Deus sobre todas as coisas. Consulta de horóscopo, necromancia, invocação de mortos em mesa branca, mesa preta, missas negras, cartomantes, interpretação da sorte, buscar refúgio, recurso à mediunidade. Tudo isto esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e sobre a providência de Deus. Você quer saber onde que está na Bíblia isso? Pega ali, nem que seja um papelzinho. O que a Bíblia chama de ocultismo. Levítico 19:31, Levítico 19:31, Deuteronômio 3:19, 1 Coríntios, capítulo 10, de 12 a 13. Eu vou repetir de novo, porque eu sei que muita gente vai querer anotar. E eu vou ler, pelo menos Coríntios eu vou ler. Levítico 19:31, Deuteronômio 3:19, 1 Coríntios 10, de 12 a 13. A feitiçaria também é algo que fere o amar a Deus sobre todas as coisas. O que é feitiçaria, padre? São pessoas que pretendem domesticar os poderes ocultos. A superstição é o desvio do sentimento religioso. É acreditar, por exemplo, na sorte. Eu vou na missa, mas dentro de casa eu tenho que ter uma ferradura. Eu vou na missa, mas eu tenho um trevo de 4 folhas. Eu sou católico, mas eu acredito em figa. Eu sou católico, mas eu acredito em objetos, em amuletos. A ação de tentar Deus consiste em pôr à prova, em palavras ou atos, a bondade e a onipotência. O grave pecado contra o primeiro mandamento é colocar Deus em segundo lugar. Por exemplo, primeiro lugar, dinheiro, depois Deus. Trocar o amor do Criador pelas criaturas. Quem ama a Deus, cumpre os seus mandamentos e sua vontade. Agora vem o momento das perguntas, mas antes eu quero ler o texto de Coríntios. Diz assim: que o teu Espírito... Que quero dizer com isto? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa.
Ou que os ídolos mesmo sejam alguma coisa? Não. Mas aquilo que os gentios imolam. Eles imolam aos demônios e não a Deus. Ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Gente, escuta a próxima frase. Eu estou lendo Coríntios, capítulo 10, versículo 19. Escute bem agora. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Forte, não é? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Não podeis participar da mesa do Senhor e dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor? Queremos ser mais forte do que eles? Leia esse texto. E os outros que seguem. Quando ele está falando sobre como superar a idolatria. Como superar a prática pagã. O primeiro mandamento, não sei se te passou despercebida, pelo menos da minha equipe aqui não. Quando eu falei sobre promessa. E eu vou insistir, Deus não pede promessa. Somos nós que fazemos. Porque a aliança dele já foi estabelecida no Cristo. Essa é imutável. Somos nós que nos esforçamos para obtê-lo. Por que uma promessa? Veja, tem sentido fazer uma promessa? Tem. Abra parênteses. Não sendo uma chantagem, uma barganha. Por exemplo, lembra que eu disse que há graças que devem ser somadas à oração e à penitência? Atos de caridade? Então, é tão importante essa graça para mim que eu faço certas mortificações, certos atos de caridade adicionada para a graça. Mesmo cortar o cabelo. São Paulo cumpriu uma promessa e raspou a cabeça. Por isso tem gente que faz. Se eu receber essa graça, quando eu receber, eu farei tal propósito, eu faço tal propósito. Veja, não é para chantagear Deus, mas entenda assim, mostrar, reconhecer que aquilo que foi recebido não foi por seus méritos, mas por Deus. E eu reconheço tanto o senhorio do Senhor, reconheço tanto a força de Deus, que sou capaz de fazer esse sacrifício, reconhecendo o que Ele fez por mim. Compreende o sentido da promessa? Não é uma chantagem, mas é um ato voluntário de amor, de gratidão, de reconhecimento de onde veio a graça. Marta, bom dia. Bom dia, padre. Sua bênção? Deus abençoe. Padre, eu queria perguntar ao senhor se é verdade que os evangélicos falam que o demônio esconde atrás das imagens e que não adianta a gente pedir nada para as imagens porque os santos estão dormindo e mãe de Jesus também, e que a gente tem que ir direto a Jesus. E eu comprei uma imagem e eu agora, depois que eu falo isso, eu fico com medo. Isso é verdade, padre? O diabo esconde atrás das imagens? Não, nenhum esconde. Padre, eles falaram também que as imagens são de candomblé. Muitos pastores depois viram pastores que trabalhavam em centro espírita e tem as imagens todinhas no candomblé e elas são consagradas ao demônio. Não, filha. Isso com todo respeito, é uma teologia muito fajuta. É uma teologia agressiva, que não leva a nada. Marta, tá me ouvindo? Por isso que eu fiz um artigo. Você é associada? Eu não estou recebendo. Mas vai receber. Jornalzinho. Mas espero que receba, porque depois você dá uma ligada lá no 32
deixa eu ver o número aqui, 3221 6060. Fala com a nossa equipe lá para ver por que você não está recebendo. Que eu fiz um artigo exatamente mostrando na Bíblia por que ter imagens não é idolatria. Porque eu gastaria um programa inteiro para poder explicar completo, mas entendeu, Marta? Você promete ler esse artigo? Vem. Mas eu já vou te responder agora. Não é. O demônio não se esconde nas imagens. O demônio se esconde na fotografia que você tem em casa da tua família. As imagens são fotos. São expressões. Ninguém adora imagem. As imagens existem, os santos existem, para que nós busquemos viver as virtudes dele. Mas você ainda me fez uma outra pergunta. Padre, mas os santos, por que não ir direto a Jesus? Pode. Entre nós e o Pai só existe um único mediador, Jesus. Os santos, a Virgem Maria, nos levam a Jesus. São aqueles que estão diante de Deus e podem interceder por nós. Os santos não ocupam o lugar de Deus. Não é idolatria, tanto que a gente fala, para Deus a adoração. A nossa adoração única e exclusiva é a Deus. Aos santos, veneração, respeito. Não tenha medo, coloca a tua imagem dentro de casa, filha. Não há nada de mal nisso. Mas, por favor, leia o artigo e veja lá as bases bíblicas sobre o assunto. Amanda, bom dia. Bom dia, Padre. Sabendo? Deus abençoe. Você fala de onde? De Curitiba. Curitiba? É. Tá certo, filho. Qual a pergunta, Amanda? Padre, minha mãe fez uma promessa pra mim, porque eu tenho bronquite. E daí eu queria cortar o cabelo. Eu não sei se pode. Tua mãe fez uma promessa de se você melhorasse, você não cortaria o cabelo até que idade? Até os 15. Amanda, Oi. eu vou te responder assim de uma forma bem certa. Você vai chamar tua mamãe e vai pessoalmente até um padre e o padre poderá substituir a promessa. Você entendeu, Amanda? Entendi. Entendeu? Uhum. Você procure um padre e a promessa, quando feita, deve-se procurar um sacerdote e ele vai mudar a promessa, tá bom? Tá. Que Deus te abençoe, Amanda. No entanto, mães, eu já disse e repito, ninguém, não é mães, que ninguém faça uma promessa para os outros cumprirem. Que as promessas sejam feitas para nós. Então vamos recapitular algumas coisas importantes. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento da lei de Deus. Padre, eu queria aprofundar mais isso. Então você pode pegar o Novo Catecismo da Igreja Católica e ler do 2083 até o 2141. 2083 até 2141. Eu vou me bastar no primeiro mandamento e deixo aqui, se você tem alguma pergunta de algo que você não entendeu sobre o primeiro mandamento, mande no Fé em Debate. O que eu quero é que você compreenda. Amar a Deus é não permitir a idolatria. Lembrando que existe uma forma de amar. A fé, a esperança e a caridade são 3 virtudes que nos ajudam a amar a Deus. São 3 virtudes infusas. O que é isso? Nós nascemos com ela. Só a Deus se presta culto. Só a Deus a adoração. Só a Deus a oração. Só a Deus o sacrifício. Só a Deus promessas e votos. Filhos queridos, devemos lutar contra a superstição, a idolatria, divinizar o que não é Deus.
Devemos lutar contra a adivinhação e magia. Devemos lutar contra o indiferentismo, a indiferença religiosa. Filhos queridos, o primeiro mandamento é o maior de todos: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero terminar com a última oração do Papa, que eu achei fantástico. Invocamos o Espírito Santo para que não faltem comunicadores corajosos e testemunhas autênticas da verdade, que, fiéis ao mandato de Cristo e apaixonados pela mensagem da fé, saibam tornar-se intérpretes das exigências culturais. Viver num tempo de comunicação, não como um tempo de alienação e confusão, mas de profunda investigação da verdade. O homem, a humanidade, busca a verdade. Povo de Deus, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a Mãe de todas as mães nos abençoe e nos leve a uma catequese permanente. Que a bênção de Deus recaia sobre todos os lares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Povo de Deus, evangelizar é preciso.